Luciano tá compromisso britânico. Boa noite, querido Luciano. Como é que você tá, meu irmão? Boa noite, é porque eu tenho um compromisso às 8 horas, 7h40. Então vamos andar aqui. Mandar rápido. Mas eu fiz questão de vir ver vocês aqui hoje. Que bom, Luciano faz um trabalho quando esteve à frente do ASA, e nós acompanhávamos lá em Maceió, na época eu pensei, esse cara é bom, esse cara, e você é aquele cara que tem realmente uma história no ASA e que o ASA deve reconhecer, a torcida do ASA principalmente. Queria lhe saudar ao amigo, né? Desejar, fique muito bem à vontade, né? E tá em casa. Obrigado a você, a todos. Da bancada, e ao Oswaldo, que está em Maceió. Tá ali, pertinho. Tá ali pertinho. Mas é um prazer grande estar aqui com vocês e principalmente falar sobre o nosso ASA. Eu vou voltar aqui para todos fazerem perguntas, já que você vai tão rápido embora. Tá com saudade não da presidência? Tô não. Tô não. Ah, não. Seria pergunta. Não. Mas não quer mais de jeito nenhum? Não. Agora já passou, a minha época já passou. Já passou? Tá, agora não há nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Não tem mais nenhuma chance, nem oportunidade. Magoado não? Não. Não com o ASA, né? Mas algumas mágoas que o ASA precisa. O ASA tem um problema sério, é que quando tem uma diretoria que assume, parece que o restante dos diretores trabalham contra o ASA e contra o novo diretor. Então tomara que o Rogério consiga superar tudo isso e que continue na presidência. Torço muito pelo Rogério na presidência, mas o ASA atravessou muito tempo essas questões. 2000, 2001, 2002, que o ASA foi campeão, bicampeão, teve um papel muito importante em 2003. Eu acho que talvez seja um dos melhores elencos que a gente fez, foi aquele de 2003, que a gente tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Não fomos campeão por uma circunstância, porque o CRB realmente veio muito forte naquela época, né? E inclusive foi oitavo do Campeonato Brasileiro da Série B, mas fizemos uma campanha e o time de 2002 praticamente ficou todo para 2003 e conseguimos ser até campeão em 2003. Mas o ASA, você como presidente, parece que provoca uma ciumeira nas pessoas, e durante muito tempo, quando falava o nome Luciano Machado dentro do ASA, era uma coisa de rejeição, de repúdio, porque, não sei, talvez inveja, talvez, não entendo porquê. Mas um ex-presidente que conseguiu ser o único que conseguiu ser bicampeão alagoano, fez campanha maravilhosa em 2003, resgatou o ASA a nível nacional, porque o ASA até 2000 talvez era tido só como chacota, como mangação, né? Até a própria torcida do ASA, e a gente conseguiu na época reverter tudo isso, mas provocou uma certa... Isso foi desgastando a gente com o tempo, e a gente foi perdendo o estímulo de continuar a ser presidente. Tomara que agora encontre pessoas que estão realmente tirando o ASA de uma situação muito complicada que o ASA se encontrava. Oswaldo Barbosa. Pode não estar sendo feliz em campo, né? Por alguns detalhes, alguns erros, tem que entender também, como homem público, tem que reconhecer que errou, né? E erra, todos nós erramos. Agora, o que não pode, eu acho que é deixar de valorizar o trabalho que o menino, o presidente atual, o Rogério, vem fazendo. Oswaldo. Guima, um abraço para você, boa noite para os companheiros de bancada. Forte abraço aí para esse grande amigo, posso dizer que é um amigo pessoal que eu tenho, que é o doutor Luciano Machado. Você falou que em 2000 acompanhava de Maceió, e eu em 2000 eu vivi o dia a dia do ASA, eu vi os problemas, o sufoco, enfim, uma decisão de campeonato contra o CSA muito conturbada, onde o ASA perdeu o primeiro jogo em Arapiraca, muitos tinham entregue já, achavam que não dava mais, enfim, e aconteceram coisas no submundo do futebol que muita gente nem acredita que isso aconteceu.
mas aconteceu e eu vivenciei algumas delas, inclusive a própria imprensa. Nós na época, porque na época só tinha uma emissora cobrindo futebol em Arapiraca, nós fomos ameaçados inclusive por torcida organizada, nós somos ameaçados inclusive por um veículo de comunicação. Então rolou muita coisa naquela decisão entre ASA e CSA. Então você acompanhou de Maceió e eu pude viver aquilo ali e sei o quanto o doutor Luciano foi guerreiro, corajoso, batalhador, trabalhador para que pudesse dar esse presente a Arapiraca. O senhor falou que não existe mágoa, doutor Luciano, mas o senhor se considera injustiçado pelo sistema, pelas pessoas que passaram pelo ASA, pelas pessoas que administraram ASA, porque eu não sei, sinceramente, até hoje eu busco uma explicação, porque muitos passaram e retornaram, inclusive como presidente, mais uma vez sendo presidente do ASA. E você assumiu o ASA, ninguém acreditava, o dinheiro era curto, o CSA fazendo um timaço para conquistar um título inédito que era o pentacampeonato e não conseguiu. E aí, como você falou, dá um bicampeonato em 2001, 2003 por muito pouco não chega a mais uma final, aliás 2002, que seria o tricampeonato do time do ASA, mas o doutor Luciano não voltou mais. O senhor se sente injustiçado? Não, exatamente isso, a palavra é essa mesmo, Oswaldo, injustiçado. Eu acho que para o que a gente conseguiu fazer justamente em 2000, 2001, em 2003, como você, chegamos muito perto, mas fizemos talvez um dos maiores equipes que o ASA já teve foi 2003, 2002, tanto que praticamente ficou todo o time que foi campeão em 2003, nós deixamos praticamente 8 ou 10 jogadores, a base toda, e o nome é esse mesmo, injustiçado, não posso citar nomes, mas conseguiram criar um clima dentro do ASA que o nome do Luciano Machado não podia às vezes nem ser citado dentro do ASA. E muita gente já me explicou tudo isso, que era uma questão de ciumeira, porque o próprio torcedor ia pra rua e dizia, o ASA foi gigante na época do doutor Luciano, e isso cria uma ciumeira nas pessoas. Os homens é assim, ninguém entende por quê, mas eles criam uma certa ira, um certo ciúme, e isso realmente foi uma injustiça muito grande. Mas você comentou 2000, não foi, olha, 2000 eu acho que além daquela guerra que foi realmente uma guerra, porque o CSA mudou a decisão do Mutange, do Rei Pelé para o Mutange, quando o Euclides ganhou a primeira partida, aqueles que jogavam em qualquer lugar, e aí a federação mudou para o Rei Pelé, de repente nós ganhamos a segunda e ele disse que o jogo seria no Mutange novamente, e isso não poderia acontecer, porque não tinha como acontecer, porque já tinha assinado, nós já tínhamos acordado tudo, e realmente aquilo foi uma batalha muito grande, e eu fiquei sabendo já às 5 horas da manhã, quando um dirigente da federação, de idade dentro da federação, me ligou, dizendo que houve uma reunião à noite entre o Pinho, o que era o treinador, o Euclides e o Raimundo, e decidiram que o Pinho, dizendo que o time do ASA era um time mais jovem, mais leve, e que ele não gostaria de jogar no Rei Pelé, que teria que botar realmente no Mutange. E aquilo foi uma luta dentro de campo e fora de campo para a gente conseguir reverter aquela decisão pro Rei Pelé. E, graças a Deus fomos campeões. Mas e olha que no jogo que o ASA foi campeão no domingo, foi inovador, o ASA teve um zagueiro expulso no primeiro tempo, né, doutor? Exatamente, verdade. E outra coisa, e o ASA foi inovador naquela época em tudo. Você diz assim, em 2000, para você ter ideia, nós não sabíamos como começaria o nosso plantel. Eu trouxe um cara que foi um cara muito importante para mim. Hoje até eu converso com ele em Maceió, quando a gente somos muito amigos, que chama Carlos Alberto Andrade, que é o Carlinhos da Barra, que realmente foi o meu braço direito, foi o meu diretor de futebol, Oswaldo, que realmente ele foi responsável por uma
o grande sucesso que eu tive aqui no ano de 2000. Carlinhos foi um cara que ajudou na montagem. Pra você ter ideia, a prefeitura de Arapiraca me pagava R$5.000 de patrocínio, eu pagava o Carlinhos R$2.500. Pra você ter ideia, o nível de salário que o Carlinhos veio, mas eu acho que... Carlos Alberto seria um executivo de futebol hoje que eu tanto cobro no Asa, doutor. Pronto, perfeito, exatamente. Mas, Oswaldo, se você não tiver uma pessoa que realmente do seu lado, que saiba do futebol, que conheça profundamente o futebol, não tem como você, não tem como você fazer, você não vai ter sucesso dentro de campo, Oswaldo. E que conheça o mercado da bola, né? Que conheça o mercado. E outra coisa, agora, lógico que você vai ter que analisar quem é o diretor de futebol. Lógico que também vai ter diretor de futebol que vai querer colocar só seus jogadores, vai querer implementar só os seus amigos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Você, como presidente, você também tem que ter a sabedoria de dizer, não, esse não, aquilo não, vamos aqui, vamos ali. Mas hoje em dia não, o Asa em 2000... nós já tínhamos o Carlinhos da Barra, que já tinha sido 17 vezes campeão pelo CSA. Como é que um homem desse ia errar no Asa? Era muito azar, né? Mas, eu me lembro uma certa época, nós precisávamos de mais 4 jogadores, e ele chegou para mim e disse, olha, tem fulano, o Oswaldo sabe, o Jackson, eu tenho o César Itiúba, eu tenho o Cleiton, são jogadores que estão no Rio Branco de Americano. Eu digo, mas Oswaldo, eu não tenho dinheiro para contratar esses jogadores. Doutor, não adianta a gente contratar 8, vamos contratar os 4. O senhor está se precipitando, o senhor está querendo 8 de 2000, vamos contratar os 4 de 5. Eu digo, mas você garante? Ele disse, eu garanto, são jogadores tecnicamente diferenciados. E a gente trouxe e fomos muito felizes com esses jogadores que realmente fizeram a diferença. Vocês sabem muito bem disso, Oswaldo. Vanderlei. Oi, boa noite, Luciano. Boa noite. A gente tem conversado bastante ali na Rio Branco. Eu sempre me deu louco que ele voltasse, mas ele, eu não quero mais, eu não vou mais. Luciano, então você acabou de me dizer uma coisa interessante, não é quantidade, é qualidade para uma equipe realmente chegar. Eu tenho batido aqui, Luciano, na tecla o tempo todo, eu fiz isso o ano inteiro. Se você não fizer um time bom, um time copeiro, um time para competir realmente uma Série D, para sair para a Série C, você não vai conseguir. Isso eu tenho dito aqui várias e várias vezes. Não, mas aí o time não tem esse dinheiro, é uma questão. Mas aí se vende aqui para o torcedor de que nós chegam aqui no início do ano, diz nós vamos para a Série C, nós vamos chegar lá, nós estaremos lá, pode contar com esse time, que esse time vai chegar. Aí nós estamos nessa pendenga o tempo todo. O que é que está errado? Não, Vanderlei, Vander, colhe bem. Eu acho que o Asa, essa gestão do Rogério, nós fomos muito felizes. Não. O meu entendimento, a parte administrativa, financeira, eu acho que ele foi fantástico, né? O Asa estava num problema de caixa seríssimo, né? Às vezes você, como administrador, você aposta tudo, só que você não tem o dinheiro na retaguarda para pagar a sua aposta e deixa para o clube. Nós apostamos muito em algumas competições, o Asa chegou perto a subir para a 2ª divisão, mas apostou muito alto. E cadê o dinheiro para pagar essa aposta? Não teve. Quem ia pagar? O clube. Então, assim, temos que também nos basearmos muito nisso. Então, administrativamente, financeiro, o Rogério, eu acho que foi perfeito. Não, perfeito. O primeiro ano, nós fizemos um time que faltou alguns detalhes. Agora, realmente, esses últimos 2 anos, nós supervalorizamos um campeonato alagoano e achamos que o time era suficiente para ir para uma Série C. E não é. Nós tínhamos muita deficiência no ataque, algumas deficiências de meio de campo, né? Jogadores muito repetitivos de vários anos que não estavam mais rendendo. Então tem que saber a hora de mudar. E o que faltou, eu acho que foi justamente isso, foi saber a hora que tinha que mudar o plantel
e partir para um outro plantel. Não tinha o que fazer. O Asa teria que realmente afastar alguns jogadores. Fazer uma renovação. E fazer uma renovação para partir para uma Série D mais qualificada. Então nós supervalorizamos o plantel do Campeonato Alagoano. Tivemos muita sorte, porque o CSA fez aquelas contratações que não deu certo. O CSA veio muito abaixo tecnicamente e só tinha o Asa, o CSE com a qualificação e o próprio CRB, que todo mundo sabe que pela qualificação é campeão. Isso aí não tem nem o que se discutir. E o Asa, mesmo com a deficiência, conseguiu chegar lá porque nós tínhamos um outro competidor que realmente foi um desastre. Então, doutor, me permita, antes dos companheiros, o senhor acredita, sem querer desmerecer, logicamente, o trabalho do Asa, o time do Asa e o feito do Asa, mas o senhor acredita que esses 2 últimos anos, 2024 e 2023, que o Asa chegou à final com o CRB, foi muito mais também por erros de planejamento do CSA do que equipes montadas pelo Asa? Acho sim. Você está corretíssimo. O CSA deu muita margem para o Asa chegar onde chegou, porque a qualificação do Asa, mesmo para o campeonato alagoano, se o CSA tem um time qualificado, o Asa não chegaria. O Asa precisaria ter qualificado melhor para poder ter chegado numa decisão de campeonato alagoano. Então, não vou tirar o mérito do clube de maneira nenhuma, mas você está corretíssimo. O seu pensamento é inteligente. Foi mais um desmérito do próprio CSA, que não conseguiu implantar um plantel de qualidade. Então, nós supervalorizamos um plantel de um campeonato alagoano que do meio para frente não tinha plantel. O plantel era realmente, a qualidade era muito ruim. Eu concordo. Muito ruim. Boa noite, né, ao doutor Luciano, e é um prazer imenso recebê-lo. E parte desse princípio, o Oswaldo, ele falava muito, e a gente falava sobre um elenco muito cheio. Aí você falou aí a respeito do time em 2000, queria 8, mas o cara veio trazer 4 que resolve. O Asa tinha mais de 33 jogadores. Eu acho que também era um elenco muito cheio, né? Era o momento, terminado o campeonato. Sim, tinha mais 33 jogadores. Para 3 times praticamente, era muito jogador por demais. Então, mediante esse pensamento, era aquele tocante, né? Concordo, do Asa. A falta de planejamento. Você tem que pegar 23 jogadores, colocar para um campeonato alagoano, né? Se você quer 33, bota o campeonato alagoano, é um campeonato de 2 meses. Então você não tem por que contratar 33. Contrata 20, 21. Aproveita algum banco do juniores para complementar. Coisa que não tem. Um campeonato de 2 meses é um campeonato que você não deve fazer um elenco mais do que 22 ou 23 jogadores. Agora, porque você vai ter margem para contratar no final. O problema é que o Asa, no final da Série D, começou muito ruim. O início da Série D foi maravilhoso. Se o Asa talvez chegasse já na penúltima, 3 rodadas antes, já classificado, entendeu, Vitor? Talvez, eu tenho certeza que o Rogério ia partir para contratações. O problema é que o Asa começou a ficar desacreditado na própria... Se classificou em 2 jogos contra 2 times que não almejavam mais a competição. Na própria classificação. Então ficou para a última rodada da classificação. Realmente aí não vai dar tempo. Em uma semana você contratar 3 ou 4 jogadores que venham jogar, que venham resolver. Então eu acho que eu concordo com o Oswaldo. Foi, além da falta nossa de um pouquinho de planejamento, foi o CSA que realmente não conseguiu deu brecha para que o Asa chegasse. Agora, lógico que com méritos, né? Lógico que nós tínhamos uma equipe boa, nós tínhamos uma defesa muito bem estruturada, nós tínhamos grandes jogadores. Eu assisti 4 jogos do Asa e eu vinha dizendo muito. Assisti um jogo contra o CSA, nós fizemos um gol do Júnior Viçosa. E a partir daquele momento eu via já ali a deficiência do Asa em termos ofensivos, né? Nós fizemos aquele gol por uma questão de deficiência do próprio CSA, que o CSA você dava pena você ver o CSA jogando no Campeonato Alagoano, um time realmente muito ruim, apesar de que tinha 2 homens na direção do futebol que entendem de futebol, Alarcon
que era o homem de contratação, mas corre o risco, você pode contratar errado. Contratar é muito difícil. Agora, você tem que saber planejar para a competição que você vai. Qual é a competição? É o Campeonato Alagoano, então vamos planejar aqui. O campeonato tem quantos meses? 2 meses. Pronto, 20 jogadores. A partir daí, vamos fazer um planejamento com mais 6 ou 7 jogadores para a Série D. Agora, doutor Luciano, eu falei quando começou a Série D, o Jânio é testemunho disso. Eu falei o seguinte, não sei a opinião do senhor, mas uma Série D que você só joga a cada 7 dias, um elenco com 33 jogadores é muito grande. É muito grande, porque hoje o cara que é técnico de futebol, ele também tem que ter um poder muito grande de saber gerir um grupo e motivar todos os jogadores. Eu costumo dizer o seguinte: treinador bom para jogador é aquele que ele tá jogando, ou então que ele tá sendo relacionado. Aí você relaciona 22 para um jogo, ficam 11 de fora, praticamente mais um time fora. Como é que você vai manter um grau de motivação de um elenco como um todo, onde você tem tempo de recuperar de um jogo para outro? Porque você joga no domingo, você vai jogar no outro domingo. Então você tem tempo de descansar, de recuperar, de treinar, de corrigir. Entendo que esse também foi um dos problemas do Asa. O elenco de 33 jogadores para uma Série D, eu acho um pouco além do normal. É verdade, você tá coberto de razão. É justamente o que nós estávamos falando. Tem que analisar competição por competição. Tem que ter muito cuidado com o Campeonato Alagoano, para não supervalorizar o Campeonato Alagoano, porque você pode entrar numa Série D subvalorizado, porque de qualquer maneira é uma competição nacional. Mas, assim, o Asa, outro fator também de campeonato muito curto, Oswaldo, era a mudança de treinador. Um campeonato de 2 meses, você começa a mudar treinador de mês em mês, é complicado também, não é? E eu sei que treinador é uma coisa muito importante, apesar de que eu fui campeão com os meus treinadores aqui, Paulo Roberto Guilherme e Adeildo. Então, assim, lógico, treinador é importantíssimo, mas eu acho que você juntar o plantel e esse plantel está muito estruturado, e é como o Oswaldo falou, 33 jogadores, vai haver alguma insatisfação muito grande dentro do plantel. É até ruim você juntar esse plantel num pensamento só e um pensamento positivo, porque muita gente vai ficar de fora. Imagina um outro time de fora. Então isso traz uma carga negativa, né? Eu acho que o plantel, eu me lembro que o meu treinador em 2001 era o Laelso Lopes, quando a gente começou, né, Oswaldo? Uhum. E o Laelso recebeu uma proposta para ir para o Anápolis, e eu juntei o grupo, Marcão, goleiro, que era o líder, o Marcão, né, que era do CRB, que foi meu goleiro em 2000, o Jaelso e tal, juntei todo mundo ali, o Jânio, e aí, vamos contratar um treinador. Não, deixa o Adeildo era o auxiliar, e deixamos o Adeildo, e o Adeildo foi campeão, porque o grupo queria, o grupo estava organizado, 24, 25 pessoas, 22 ali, tudo juntinho. Isso também, 33 pessoas. Para você juntar esse grupo é muito difícil. É complicado. Vamos ter eleição agora em novembro, né, Jânio? Novembro. Para o doutor Luciano Machado, essas eleições, devido exatamente à aproximação das competições, o Asa tem pré-Copa Nordeste? Pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas. Copa Alagoas já começa em janeiro, não começou? 5 competições. O doutor Luciano Machado, essa eleição deveria ser antecipada? Você pensa assim? Eu acho que deveria ir para setembro, outubro, já para nós sabermos o presidente. Volto a dizer, eu acho que se o Rogério não ficar, será uma perda em termos administrativo e financeiro. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante para reestruturar o Asa, não é brincadeira, pegou o Asa numa situação financeira muito ruim. E agora, ele tem que também entender que vai ter crítica, não tem como. Homem público, não existe um homem público que não receber. Geralmente aconteceu tudo. Então, se eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu vou dizer, tenha calma.
Porque uma hora você vai estar com elogios. Eu vou aqui dizer, Oswaldo. O senhor ficava chateado quando era criticado? Não? Ficava demais. Uma certa vez, eu vou lhe posso arengava demais comigo, fui Guimarães. bicampeão. Oswaldo sabe dessa história. Eu fui bicampeão alagoano. Tivemos que desfazer o time todo. O Jaelson foi pro Taubaté, o outro foi para o seu canto, Juninho, foi todo mundo embora. Uns ficaram aqui no ar. E fomos jogar contra o Camaçari. Chegamos lá, levamos uma sapoada de 5. Até o ônibus que o Asa foi quase que vira. O ônibus novinho, o homem comprou o ônibus. O Estrela de Alagoas. Para levar o Asa, ele virou. Eu digo, oh, meu Deus do céu, além de 5, além da pancada, ainda veio o E eu vou lhe contar uma história, viu? Aí sabe o que aconteceu? Eu vou lhe contar uma história, viu? A torcida organizada. E o treinador caiu. O treinador do Asa caiu numa pizzaria em Aracaju. Foi. Trajeto de Camaçari, Arapiraca. Eu e o como é o nome dele? Carlos Alberto. Eu e o Carlinho da Barra, a gente conversando, e Carlinho disse, doutor, eu tô sem vontade de comer a pizza. Eu digo, vamos, que a lapada já foi grande, não adianta mais não, vamos comer a pizza. Aí eu disse, e o que é que a gente faz? Ele disse, bota o treinador pra fora agora. Eu digo, mas calma, isso não é hora não. Ele disse, vamos, já estamos na pizzaria, a gente bota ele pra fora e vamos arrumar outro. E quando chegou aqui, a torcida organizada do Asa, fazendo sinal pra mim no campo. Foi lá pra baixo, fazendo sinal que eu tava roubando. Chamei o seu Antônio, que era o homem que distribuiu o ingresso. Eu digo, a partir de hoje não tem ingresso mais pra Mancha Negra. Diga a Mancha Negra que eles vão comprar o ingresso deles, mas eu não quero mais. Não tem mais torcida organizada. Porque torcida organizada você pode reclamar, esculhambar, quando você paga. Mas recebe de graça. E ainda quer esculhambar, eu digo, então corte logo, já que é pra esculhambar, diga eles que esculham pagando. Mas normalmente a crítica da imprensa, um amigo entendia, não adianta. Você é homem público, você tem que aceitar, né? Exatamente. Você tem que aceitar. E eu tava dizendo uma época, Oswaldo, eu tava até falando, vou falar um negócio pro Oswaldo, tem um representante comercial, um rapaz da Biolab, que é muito amigo do como é o nome dele? Do Rafael Tenório. E um dia eu tô no meu consultório, rapaz, Rafael tá muito chateado e vai sair do CSA. Eu digo, ligue pra ele aí. Ele ligou pra ele, Rafael, o doutor Luciano. Aí o rapaz, tudo bem. Eu digo, Rafael, você é um homem público, é um homem que tem milhões de dinheiro, mas no futebol o povo não quer saber. A torcida do CSA quer entender que você é um homem público. Você fez tudo pelo CSA, mas quando você fizer errado, Rafael não presta. É natural, Rafael. Se você só for receber elogios, aí você realmente saia do CSA. Porque não tem como. Não tem como. A torcida, uma hora você é o melhor, daqui a pouco você é o pior. É natural. O futebol é isso, é emoção. Né? Se não, o Rogério não confirmar a presença como candidato, quem, na sua opinião, tem assim um perfil para fazer o Asa retornar às disputas? Eu disse a ele essa semana, o Ibni Pinto. Ibni Pinto. Gostaria muito que o Ibni fosse o presidente do Asa, mas ele me disse que não queria. Ele dá um suporte muito forte ao Rogério, ajuda em termos de empresários por baixo, por trás, e eu acho que ele é uma pessoa que podia juntar esse grupo, manter esse grupo unido para poder o Asa seguir em frente, porque é um problema sério no Asa, essa questão de dividir. Essa é a grande questão do Asa. Grande questão. Eu gostaria que entrasse, na verdade, para concorrer 3, 4, 5 empresários. Na verdade, porque cada um ia lançar sua proposta e fazer o melhor pelo clube. Isso não é ruim não pro Asa? Isso não divide não? Mas você tem que entender que é uma eleição. Sim. E a eleição, se você perde, você tem que juntar. O Asa tem um problema que tem que juntar 70, né, Jânio? Cada candidato tem que ter 70 conselheiros. 71. O Asa tem quantos conselheiros até hoje?
Mas você lança uma chapa do conselho. Você lança uma chapa com 70 nomes, que passarão a ser os conselheiros daquela gestão. E a executiva tem que sair dessa chapa eleita. São 71 nomes, 161 titulares e 10 suplentes. Sim. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, eu já fiz um comentário aqui, doutor Luciano, da seguinte maneira. Eu acho extremamente democrático um processo numa eleição no clube de futebol, você ter 2, 3, 4 chapas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso não é isso que racha o clube. O que racha o clube é se terminar a eleição, o palanque não for desmontado. É verdade. Por exemplo, eu sou candidato a presidente do ASA, doutor Luciano o Vanderlei Nós lançamos a nossa chapa. E na eleição, o torcedor do ASA, os conselheiros entendem que o melhor candidato para o ASA deveria ser o Oswaldo Barbosa, o exemplo. Beleza, tranquilo. Eu tenho 2 anos para administrar o ASA. O que não pode é o doutor Luciano e o Vanderlei, porque perderam a eleição para mim, torcer contra, trabalhar contra. Aí ele não é torcedor. Ele estava querendo tirar proveito de uma situação através do clube. Eu sempre digo isso, independentemente de qual clube seja, o CSA, CRB, o ASA. Você ter mais de uma chapa numa eleição de um clube de futebol, não vejo problema nenhum nisso. O problema é que o palanque não desarma. E quando o cara não ganha eleição que perde, muitos entendem, mas outros trabalham contra. O cara vai para jogo, às vezes até torcer contra. Eu queria fazer uma... Perdão, Vanderlei. Foi dito aqui pelo doutor Luciano, você sabe muito bem dessa ciumeira que existe. Existe no ASA justamente isso. Ou você tem, para mim é assim, ou você tem um nome de consenso de todos, ou não vai. Porque vai existir sempre esse problema que o doutor Luciano passou. Você sabe a palavrinha-chave, Vanderlei? Sim. Uma palavrinha que resume tudo: vaidade. Pois é. Eu queria perguntar ao doutor Luciano Machado o seguinte: é vaidade e não torcer pelo ASA. E não torcer pelo ASA. Em qual situação, preste atenção, em qual situação o doutor Luciano Machado colocaria o nome dele para a disputa? Não, eu não. Eu disse ao Ibni Pinto que talvez a gente iria trabalhar para encontrar um grande diretor de futebol, um administrador do futebol e entregar o clube a esse diretor e administrador e ele ficar realmente na palavra final. Então, mas não ficaria à disposição para nenhum cargo? Olha, eu acho que hoje em dia o presidente ele trabalha muito pouco. Ele trabalha muito pouco, porque ele vai ter que encontrar as pessoas para administrar. Não tem como. O ASA precisa de um diretor de futebol altamente articulado, um cara que conheça do futebol, um homem que trabalhe 24 horas dentro do futebol, que tenha muita agenda. Tem um peso grande, e que o presidente, a partir daí, analise caso a caso, veja a conduta dele, veja se ele está agindo corretamente, se ele está trazendo aquele jogador não por escolha pessoal, mas para escolha por clube, analisar financeiramente, tudo isso. E eu disse, eu acho que o ASA hoje tem que ter um diretor administrativo, um diretor financeiro e um homem do futebol e que consiga realmente fazer uma grande equipe. Pode errar? Erra, todo mundo erra, mas você vai conseguir avaliar melhor esse plantel. Né? O erro nosso agora de 2024 foi que fez um plantel muito grande no Campeonato Alagoano, não pôde mexer mais porque talvez tenha feito contratos longos e supervalorizou esse plantel e aí deu no que deu. Uma hora o plantel não era um plantel de qualidade para disputar uma Série D. Eu fico preocupado, evidentemente, porque o ASA, se o Rogério, eu topo, sou eu, tá ótimo. Aí é maravilhoso. Não é? É maravilha. Então, fica Rogério, vamos trabalhar, vamos tocar o barco. Já tem todo o grupo junto. Rogério dizendo não, parece, não sei, tem um grupo do Zé da Danco? Tem um grupo também. Tomara, o Zé também da Danco é um cara
que muito organizado no futebol, vai trabalhar de outra maneira, né? Porque antigamente era ele mesmo quem contratava e tal. Isso aí vai ter que mudar um pouquinho, né? Essa sua maneira de centralizar, de descentralizar para a parte do futebol ser mais profissionalizada, mas eu acho que é um nome muito bom. Eu acho que o Asa vai ter que encontrar esse nome muito bom, entendeu? Então o Zé é um cara muito organizado. Eu acho que o Asa estaria em boas mãos em termos de organização também, financeira e administrativa, porque tem que ver tudo isso, sabe? Não adianta você conseguir um presidente e vá botar a mão pelos pés, vou fazer uma grande equipe, dá um azar, não sobe. Já tivemos exemplos como aquela partida contra o Guarani que deixou um rombo financeiro grande no Asa, que aquilo ali realmente o Asa almejava ir para uma série B e findou caindo para uma série D. Então tem que ter as duas coisas. Quando você aposta no futebol, você tem que estar na retaguarda com dinheiro para pagar essa aposta. Senão o clube vai para falência. Agora há pouco o Dr. Maicon Dantas falava na resenha que o Asa saiu de uma dívida de 12 milhões para 2 milhões. E ela acredita que com um pouco menos... Eram 18. Era 18, né? Para 2 milhões. Com um pouco menos de 1 milhão, ele acredita que fecha a conta e que liquida a dívida. Isso é uma vitória. Meu amigo, uma vitória espetacular. Nós só temos que... eu, sinceramente, acho que seria um ganho inestimável a continuidade do Rogério. Eu acho que seria o nome para continuar com o Asa. Existem outros nomes que já ajudam ele bastante, mas o Rogério eu acho que era o homem para continuar. Agora, lógico que não é querendo dizer que erros todo mundo comete, mas ele com calma em setembro, outubro, e começar a fazer um planejamento por competição. Eu entendo, sabe, doutor? Porque nós temos competições muito curtas, contratar as pessoas certas para o futebol, para começar a fazer o planejamento. E volto a dizer, hoje você sair pegando todos os exemplos de fora. Hoje, para você fazer uma competição, para você tentar subir para uma Série D, você tem que ter o seu plantel do Campeonato Alagoano. Se o CSA, analisar também a situação do CSA, porque se o CSA vier forte, já tem que fazer um investimento muito forte já no Campeonato Alagoano. É isso, porque o Campeonato Alagoano... Ou você faz isso ou você não consegue. O Campeonato Alagoano... Eu entendo, sabe, doutor Luciano? Oi. Eu entendo o seguinte, eu também eu acho que nesse momento agora, o melhor pro Asa seria a continuidade do Rogério, na minha concepção. Eu acho que seria o melhor pro Asa essa continuidade, não desmerecendo os outros ou quem queira ser, não é isso, mas pelo que foi feito nesses 2 anos. Agora, entendo também e espero que esses 2 anos à frente do Asa, o Rogério também tenha aprendido algumas lições. Ele continuando, ele tem que mudar a forma de administrar. Eu acho que não pode ser centralizadora como é, pelo que a gente fica sabendo, informações que são passadas. Quer dizer, eu acho o seguinte, o Rogério vai continuar, outubro tem eleição, passou a eleição, o Rogério é o presidente, primeiro passo tem que ser dado, é contratar esse cara do futebol, o executivo de futebol, profissionalizar o Asa. Eu estou batendo muito nessa tecla, o futebol hoje exige isso, você profissionalizar todos os setores do clube. E o futebol, você chama o cara e diz o seguinte, olha, nós temos um orçamento aqui de 400 mil por mês, é o meu orçamento. Você vai ter que montar um elenco e com todas as despesas em cima disso aqui. E aí você vai ouvir esse profissional. O cara vai lhe dizer, olha, com esse valor aqui eu não garanto que a gente dispute título de estadual, eu não garanto que a gente tente subir para a Série D. Então tem que ter esse nível de conversa. Agora, 400 mil, eu consigo fazer um time competitivo para a Série D para a gente brigar para subir. Então você tem como até cobrar desse profissional que você está contratando, ele vai ser pago para isso. Muito bem, exatamente isso. Então eu acho que o caminho, ou um dos caminhos é esse daí. Então eu defendo a continuidade do Rogério, mas com uma forma diferente de ser administrado. Tem que se profissionalizar
todos os setores do clube. Futebol não cabe mais, não porque eu sou amigo de fulano é meu amigo, não porque o fulano é torcedor do Asa, ama o Asa, é apaixonado, é de Arapiraca. Futebol não cabe mais isso, futebol mudou nesse aspecto. Então tá de parabéns, administrativamente, juridicamente, saneando o clube novamente, e defenda a continuidade numa forma diferente de administrar. A principal contratação do Asa não vai nem pro ano que vem, talvez não seja nenhum jogador, seria justamente esse diretor de futebol executivo que possa vir com conhecimento para poder ajustar a equipe para a próxima temporada. É assim como o Oswaldo, eu concordo com essa situação. Perfeito. O seu pensamento, Oswaldo, está perfeito com relação a isso, e isso tira de você aquela questão da responsabilidade de estar as pessoas ligando para você, querendo empregar um jogador. Você se livra completamente para ir buscar o dinheiro, que é hoje a grande finalidade de um presidente, é buscar dinheiro, conversar com os empresários, trazer esse dinheiro para o clube e deixar que esse diretor de futebol, esse gerente de futebol assuma suas responsabilidades. Lógico que a palavra sempre será do presidente, mas eu acho que ele teria carta branca dentro daquele orçamento, e você, lógico, fiscalizando, vendo questão de jogador, quanto aquele jogador ganharia, né? Você tem como saber, mas você ter a sua pessoa de confiança e esse diretor de futebol, eu acho que é uma grande saída. Ninguém hoje, não tem como você partir para sair de uma Série D, que é dificílimo, só por questões de empresário ligar para você. Volta a dizer, o Asa não, a equipe do Asa era muito boa, mas assim, pela quantidade de jogadores, 33 jogadores, era muito melhor 18, 19, 20 ou 22, com a qualificação muito maior. Se você qualifica mais, você poderia até estar decidindo a Série D. Agora, eu acho que o problema maior do Asa é que o Asa para o ano, sabe, Oswaldo? Eu acho que o Asa precisa investir muito mais no Campeonato Alagoano, porque eu acho que o Campeonato Alagoano, próximo ano, com o próprio CSE e com o próprio CSA, eu acho que vai haver um investimento, e nós precisamos investir, porque nós vamos ter uma barreira forte, que é o CSA. O CSA, eu acho que esse ano aprendeu muito que não se deve fazer. Há 3 anos, né, que ele está estudando. Que ele está estudando, mas eu acho que, sinceramente, eu quero até parabenizar a presidente do CSA, porque pegou o CSA numa situação muito ruim, né? O Rafael tem o seu valor, tirou financeiramente o CSA de todos os, mas errou, é normal, né? Errou muito o CSA, praticamente aquele time do Campeonato Alagoano era um time muito ruim, e que eu acho que para o ano, se o CSA vem mais forte, eu tenho quase certeza disso, porque conseguiu juntar, está recebendo muito dinheiro de emendas parlamentares, e eu acho que o CSA vindo forte, o Asa precisa realmente ficar bem mais forte para poder começar a não perder competições. Bem, a minha última pergunta, pelo compromisso do doutor Luciano Machado, o tempo urge, né, doutor? 2 do grupo do Asa estão chegando. O time do Itabaiana e o Retrô. Aí tem mais outro do Nordeste, tem o Iguatu o 13. E tem o 13. Desses 4 Nordeste, um já está garantido na Série C, que tem um confronto nordestino, Itabaiana e 13. Então, um nordestino vai subir. Arrisca mais alguém? Retrô com Brasiliense? O Retrô, o Brasiliense hoje é um time fortíssimo. Eu vi um jogo deles que eles deram de 4-1 no Brasil de Pelotas. 5. Brasil de Pelotas, um time. Gostei muito do time do Brasil, mas o Brasiliense realmente é muito forte. Então eu acho que. Mas o Itabaiana, eu acho que vai. Volto a dizer, o 13 é um time bom, é um time qualificado, mas eu acho que ainda o Itabaiana é um time mais estável tecnicamente. Então eu acredito mais no Itabaiana.
Tanto que... Doutor Luciano. Oi. Quem tá ouvindo o programa, mandou um abraço para todos nós aqui, foi o nosso Gerilson Pedro. Nosso Gerilson. Ele continua incluído na herança? Já está incluído na herança há muito tempo. Me liga quase toda semana. Pai, eu digo, tá, não se preocupe não, você está na herança. Mas ele insiste demais. Ele pensa que eu esqueci. Diga ele que eu não esqueci, não. Doutor Luciano Machado, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado, claro que vamos ter outras oportunidades de conversar. Hoje o amigo tem um compromisso, a conversa ia se estender mais. Agradecer. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Ele está em cima da hora. Em cima da hora. Mas, senão assim, nós teríamos várias perguntas aqui a fazer, doutor Luciano. Até convencê-lo. Claro. É difícil, porque já está com ideia. Mas sempre tem um jeitinho. Um jeitinho. Ele admitiu. Doutor, o torcedor do Asa, vi agora há pouco alguns torcedores aqui dizendo: eita, coisa boa, que lembrança boa do time bom, do Asa, essa coisa toda. O torcedor do Asa está meio assim, sem acreditar, incrédulo, não é? Muita gente não acreditando mais que o Asa vai chegar. Futebol é cíclico, uma hora você está lá em cima, uma hora você não consegue fazer tão boa campanha. Esse torcedor que está incrédulo, o amigo teria uma esperançazinha para dar? De que forma o amigo acredita que as coisas vão melhorar agora porque o time está se estabilizando financeiramente? Eu acho que agora, a partir desse próximo ano, que o Asa financeiramente já saiu de um débito de 18 milhões e está num débito de praticamente 1 milhão, o Asa vai ter margem para contratações. Outro fator importante, o Asa criou uma credibilidade para o jogador querer vir para o Asa porque sabe que recebe. Isso. Passamos por alguns problemas que tinha jogador que o Asa não tinha nem como contratar porque ele não queria vir porque a conversa fora é que o Asa não pagava. Exatamente. Né? Então tudo isso, eu acho que o torcedor tem que acreditar. Não tem outra coisa a fazer. Tem que acreditar. Agora, eu volto a dizer aqui, eu acho que tem que ter um presidente que continue fazendo a parte administrativa, financeira, que coloque um homem do futebol, que olhe o investimento maior para o campeonato alagoano. Não precisa, eu acho que o máximo de contratações em termos de 20 jogadores ou 21 jogadores, perfeito, mescla com alguma coisa da base, com 2 ou 3 jogadores para fazer. Que infelizmente o Asa precisa muito dessa questão de base, que infelizmente não tem nada sendo produzido. Mas eu acho que não precisa mais um campeonato de 2 meses, 2, 3 meses, né? O problema é que o Asa tem 2 competições, né? E tem que jogar as 2, porque nós não temos calendário. Isso se não for classificado na pré-copa do Nordeste, porque se conseguir a classificação, passaria até 3. E ainda tem a Copa do Brasil. Então, assim. Agora, a Copa do Nordeste, ela é boa no lado financeiro. Mas eu sempre falei aqui: time que não tem calendário, você não pode priorizar o alagoano ou a Copa Alagoas. Não. Você tem que botar o que você tem de melhor nas 2. Muito porque bem. Se você não ganhar aqui, você arrisca aqui para você não ficar sem calendário no próximo ano. E isso a gente tem que valorizar o trabalho do Rogério, porque nós, na administração do Rogério, nós tivemos calendário todos os anos. É uma coisa assim que tem que ser valorizado. Deu para entender? Então nós tivemos calendário. Lógico, faltou investimento maior no Campeonato Alagoano, nós tivemos alguns problemas com o próprio CSA, que era um concorrente muito forte, mas não tira o mérito do Asa, entendeu? Agora, precisamos próximo ano vir muito mais forte, estruturado, se juntar todo mundo realmente para conseguir que esse clube faça um investimento maior. Não é fácil, você tá no inferno e para você sair um pouquinho do inferno para ir ver se ainda pega algumas nuvens, não é fácil não, porque a Série D é horrível. Uma notícia de bastidores rapidinho: o amigo é conselheiro do Asa, conselheiro, participa das reuniões, alguma coisa? Não é? Não. Mas tá no meio da história toda, tá sabendo de tudo. Tá todo mundo unido ou tem grupo aqui, grupo lá? O Rogério criou presidentes do Asa, de honra do Asa, a gente sempre se fala algumas vezes e tá todo mundo ali, entendeu? O Zé, o Não Zé tem Negão. mais grupos? Não.
Agora, existe uma coisa seríssima no ASA que sempre foi a questão da vaidade. Se você valoriza um presidente e não valoriza o outro, aquele que está já vai dizer que não foi valorizado. Então a questão é disso, uma questão de vaidade pessoal, de bobagens, de coisinhas. Sim. Mas hoje nós estamos todo mundo num grupo só, e o Rogério criou esse grupo. E está todo mundo um olhando para o outro, falando com o outro. Mas eu acho que o mais importante é entrar um presidente realmente, como o Oswaldo falou, um cara que seja organizado e que tire mais a sua responsabilidade com futebol, com administração, com concentração. Tire isso tudo. Bote pessoas para fazer o futebol, para fazer a parte administrativa, e ele fica só na parte realmente do comando da equipe, ouvindo, comandando, dando a última palavra, porque eu acho que não cabe mais realmente você está contratando por telefone e está ouvindo, porque se você for dar ousadia, você vai ouvir telefone todos os dias. Tem 10 empresários querendo trazer jogador pro ar. Complica, junta tudo, mistura tudo. Bote um homem, dê a responsabilidade para ele e diga, sua responsabilidade. Se você não agir, você estará demitido, tal. Tudo isso. Então eu acho que o ASA tem tudo no próximo ano para voltar ainda com os calendários e ter tudo. Agora, lógico que é muito preocupante essa eleição, a não ida do Rogério. Volto a dizer a vocês, para encontrar um nome hoje para assumir o ASA vai ser muito, muito complicado se o Rogério não quiser. Você pode ter certeza. A não ser que consiga fazer, como em outras ocasiões, um grupo de pessoas, né? Que o ASA já chegou a ter 8 pessoas ali, todo mundo junto e comandando. Aí pode ser, mas vai ser uma perda muito grande, porque alguns amigos que eu conversei não têm o menor interesse. Inclusive eu disse até ao Ibne uma certa semana passada. O Ibne não quer. Ele disse que não tinha interesse de ser o presidente. Mas era um nome maravilhoso, porque ele gosta do ASA, está dentro do ASA, ajuda, participa, e é um grande empresário e um grande comerciante que podia juntar. Agrega muito. Agrega demais. Mas ele disse que não tem tempo, e eu disse que não é o tempo. É só a organização. O resto ele vai trazer as pessoas que vão administrar. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, sempre, foi um prazer. Está sempre bem-vindo aqui, os amigos sabem. Obrigado de coração. Um abraço pro Oswaldo, né? Que abraço, doutor, bom demais rever o amigo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Oswaldo. Oswaldo é nota 10, não é nem nota 1000 como comentarista. E meu amigo, um abraço particular, Isvi Cavalcante. Porque na minha época de 2000 era o homem que mais me entrevistava como presidente do ASA, era o nosso comandante Ives Cavalcante. Mas um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite e pela lembrança. A casa está sempre aberta. Não é brincadeira. Campeão em 2001, 2001, ainda ser lembrado hoje. Então, não é só lembrar, não lembra, doutor Luciano. É só na lembrança do título. Então foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Todo mundo está lembrando que o senhor também venha pro lado. Tá certo, muito obrigado.